E se o resumo da nossa vida fosse andar com Deus? E se depois de todas as experiências já vividas, a única coisa que de fato importasse fosse andar com Deus? Como podemos andar com o Senhor de maneira dedicada? Aprenda hoje mesmo sobre dedicação em andar com Deus. 2024, o ano da dedicação. Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que Deus abençoe também a sua vida, você que está na sua casa assistindo aí o culto online. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida também. Amém, irmãos? Vocês estão bem aí? Confortáveis? Glória a Deus, o ar-condicionado ajuda, né, irmãos? Glória a Deus. Eu vou me apresentar, que talvez alguém aqui nunca me viu pregar aqui, né? Eu sou Rafael, e essa moça que fez aqui esse quebra-gelo bem legal, aqui essa dinâmica, ministrou a palavra de oferta, a Vanessa, a minha esposa. Nós somos pais do Felipe e da Sara, estão no culto infantil lá embaixo. São uma bênção em nossas vidas. Algumas pessoas aqui na igreja me conhecem como Mão. Aí de manhã o irmão falou assim, por que seu apelido é Mão? Dá para imaginar, né? O tamanho da mão. E para a gente começar sobre o tema dessa noite, né, a dedicação em andar com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já andou em montanha-russa? Gostou? A última vez que eu fui na montanha-russa, tem gente falando que não. A última vez que eu fui na montanha-russa, lá no Hopi Hari, vai fazer uns 12 anos atrás. Faz tempo. E aí você sobe naquele negócio, trec. Parece que o negócio vai cair. Você vai escutando o barulho da madeira lá, você fala, meu Deus, o que eu fui fazer, cara? De repente o negócio desce numa velocidade muito rápida. Você fala, meu Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. O que eu fui fazer aqui na minha vida? É a montanha-russa. É muito legal, né, irmãos? Quem tem coragem vai. E por que eu falei da montanha-russa? E o que tem a ver com andar com Deus? Muitas vezes a nossa vida cristã, ela é assim, ó. Clec, 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 clec. Sobe e desce. Sobe e desce. Uma verdadeira montanha-russa. O Senhor, Ele nos chama para andarmos de maneira constantes. Constantes na sua presença. Constantes na sua santidade. No propósito. No desejo de viver com o Senhor. Que nessa noite possamos sair daqui com a mente e o nosso coração totalmente mudados, com um desejo ardente no nosso coração, uma dedicação de andar com Deus, andar com o Senhor. Amém? Abram comigo, queridos, lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 22. Obrigado quem trouxe água que eu nem vi, cara. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Gênesis 5, 22. Vai dizer assim, ó. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. Talvez na sua Bíblia vai estar Matusalém, né? Mas aqui na minha está Metusalém. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. A história de Enoque, ela vai se resumir basicamente nesses 3 versículos. Ela começa rapidinho e já acaba. A gente podia até analisar a vida de um outro personagem do livro de Êxodo, que é o Moisés, porque a história de Moisés é grande. O Moisés, ele nasceu no Egito, mas ele era um hebreu, né? Foi deixado lá no cestinho, lá no rio. E com o tempo passou, com
tempo foi passando e ele se revoltou com algumas atitudes que ele via contra o povo de Israel, contra o povo dele. E ele matou um egípcio. O que ele teve que fazer? Fugir para o deserto. Lá no deserto, ele casou. Lá no deserto, ele também viu a sarça ardente. Deus falou para ele, ali na sarça ardente, que ele deveria voltar para o Egito para libertar o povo de Israel. E ele voltou para o Egito. Lá no Egito, ele liberou as 10 pragas. Quem lembra ainda? Liberou as 10 pragas. Conseguiu libertar o povo do Egito, só que de repente ele se viu diante do Mar Vermelho, pois o mar se abriu. Olha a história de Moisés, irmãos, é grande. Depois de passar com os pés a seco pelo Mar Vermelho, ele teve que enfrentar a rebelião do povo. O povo revoltado, achando que não tinham o que comer, pois Moisés orou e Deus mandou o maná. Moisés, ele também subiu no monte. Ficou 40 dias e 40 noites lá no monte para trazer os 10 mandamentos para o povo. E Moisés também tirou água da rocha, né, através do Senhor Jesus, do Senhor Deus, mas ele tirou água da rocha. A gente podia analisar a vida de Moisés aqui, porque ela é bem grande. A história dele é bem intensa. Mas a história de Enoque, que é o tema dessa noite, ela é curta. Porém, algo nos salta muito, muito, muito importante aqui. Enoque, ele andou com Deus. Isso tem que saltar no nosso coração como algo precioso. O que Enoque teve, o que ele viveu, o que ele recebeu do Senhor, o que ele desejava. E quem era o Enoque? Enoque foi o 7º após Adão. Pelas contas que eu fiz, ele foi o bisavô de Noé. E Enoque também pode ser considerado o primeiro pregador da Bíblia. Abram comigo, irmãos, em Judas, no capítulo 1, o versículo 14. Que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre Enoque. Judas, capítulo 1, versículo 14, né? Só tem um capítulo esse livro. Judas 1,14 diz assim, ó: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Irmãos, Judas está dizendo aqui que Enoque profetizou sobre um Senhor que viria nas suas santas miríades para julgar o povo, né, dos seus pecados. Quem que vai voltar, irmãos? Jesus vai voltar. Agora, pensa você comigo. Enoque, ele foi talvez ele foi o 7º depois de Adão, mas ele já profetizava sobre Jesus. O andar de Enoque foi tão precioso que ele já entendia no coração dele, no espírito dele, quem era Jesus. O Senhor que viria. E nós conhecemos Jesus plenamente, claramente, através da palavra do Senhor. E nós fazemos o quê? Pregamos a palavra? Nós falamos desse Jesus? Será que nós somos assim como Enoque? Profetiza. Nós falamos sobre Jesus para as pessoas, irmãos? Andar com Deus é um modo, é uma expressão de comportamento. Aquele que anda com Deus se torna diferente das outras pessoas,
Irmãos, no livro de Gênesis, que a gente acabou de ler aqui, um pouquinho antes, tem a história de Adão. E Adão, ele foi criado para andar com Deus. E ele tinha isso todos os dias. A palavra fala que Deus ele vinha se encontrar com Adão na viração do dia. Olha o privilégio de Adão. Ter essa intimidade, essa conversa com o Senhor, tete a tete ali. Mas de repente Adão decidiu ser independente. Viver a sua própria vontade. Mas o propósito de Deus é que nós andemos com Ele. E nós vemos isso na história de Enoque. O que precisa ficar gravado no nosso coração quando a gente for embora daqui é que Enoque andou com Deus. E nós também precisamos andar. Precisamos nos esforçar para também andar com o Senhor. Esse deve ser o resumo da nossa história, de toda a nossa vida. O nosso tempo tem que ser dedicado para isso, andar com Deus. Foi para isso que você foi criado, meu amado irmão, minha amada irmã. Para andar com Deus. Nós podemos aprender aqui algumas coisas com Enoque sobre andar com Deus. E o primeiro ponto é, o andar de Enoque com Deus foi um exemplo. Enoque andou com Deus por mais de quantos séculos? 3 séculos. Irmãos, 300 anos. 365 anos, na verdade. Andando com Deus. E nós, muitas vezes, andamos 1 ano e já desanimamos. Já esmorecemos na fé. A gente abandona um barco. Porque a gente se cansa de andar com Deus. A gente se enfada. Fala, cara, isso aí não é para mim. Talvez se eu fosse um super crente, talvez eu andaria com Deus. Mas eu não consigo. Eu não consigo andar com Deus. Irmãos, tem um texto aqui na Bíblia, em Hebreus, no capítulo 11, que eu entendi que esse versículo ele foi escrito exatamente por causa de Enoque. Enoque foi o 7º depois de Adão. A história dele é bem curtinha. Porém, tem um versículo que foi feito, eu imagino e creio, foi feito por causa desse cara aqui. Foi escrito por causa dele. Então, abram lá comigo, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 5, que vai falar sobre a fé. Hebreus 11, 5. Amém? Vamos lá. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Irmãos, quem falou de Deus para Enoque? Imagina você. Eu entendo que Enoque talvez, pelas contas que o povo de antigamente vivia lá 950 anos, que Enoque pode ter tido a oportunidade de conhecer Adão. Se ele não conheceu Adão, ele conheceu alguns da sua descendência. E provavelmente, eles falaram para Enoque, ô Enoque, cara, Adão, ele se encontrava com Deus no jardim todo dia. Todo dia, Adão ele tinha esse privilégio, essa oportunidade de falar para Deus. Ó Deus, tá vendo aquele animal ali, ó? Coloquei o nome dele de boi, de vaca. Aquele ali, ó, parece um cachorro, coloquei o nome dele de cachorro. E assim foi Adão. Então, alguém falou para ele. E a partir disso, Enoque teve que ter uma revelação de fé para crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso crer que Deus existe. Nós precisamos crer que Deus existe.
Essa fé ela precisa crescer no nosso coração, no nosso interior. Irmão, seja sincero você comigo aqui nessa noite. Você também achou que a água ia cair, né? Não, seja sincero. Ou foi só eu? A nossa falta de revelação de fé nos impede muitas vezes de andar com Deus. A gente precisa ver. Porque imagina assim, ó, se a água cai. Ah, não valeu. Não valeu. Se Deus não fizer, não valeu. Só vale se Deus fazer. E eu preciso crer que Deus existe. Não que Ele vai fazer. Mas se eu crer que Deus existe, Ele é galardoador. Ele é galardoador. Porque Ele nos ama demais, irmãos. Olha o privilégio que nós temos de poder andar com Deus. E que escolha que nós precisamos fazer? Derramar o nosso coração diante do Senhor. Entregar a nossa vida por completa a Ele. Sem reservas nenhuma. Colocar todos os nossos pecados para fora. Os piores pecados. Todas as nossas dificuldades, colocar diante do Senhor. Crendo que Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Irmão, precisamos buscar ao Senhor, de fato, de verdade. Glória a Deus. Andar com Deus é como um pai caminhando com seu filho. O filho fica feliz em andar com seu pai pela rua. Irmão, como era bom andar com meu pai. Ele não morreu, tá, irmão? Está vivo ainda. Mas como era bom andar com meu pai. Meu pai gostava de carregar a gente aqui no ombro. Aí eu cresci demais, né? Aí não tem como ele carregar. Mas, irmãos, era tão precioso poder andar com meu pai. Caminhar com ele. Eu me lembro de tudo que meu pai gostava. E eu lembro que na escola, às vezes, tinha algumas perguntas. O que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser igual ao meu pai. Eu falava que eu queria ser agricultor. Misericórdia, né, irmãos? Mas é porque meu pai ele era agricultor. E eu queria ser igualzinho ao meu pai. Meu pai acordava de manhã para tirar leite das vacas que tinha lá no sítio. Depois eu falava, pai, você pode me acordar para mim junto também? Só para ficar lá, junto com meu pai. Um filho, ele ama andar com seu pai. Irmão, teve uma vez que eu fiquei doente, porque eu queria ter uma bota igualzinha do meu pai. Mas aquelas botas, né, com a ponta mais bicuda, assim, não é aquelas botas de empresa, aqui do distrito, mas aquelas botas de sítio mesmo. Eu falei, pai, eu quero uma bota igual a sua. Eu quero uma bota cinza. Aí vai minha mãe lá para Campinas comprar essa bota. Quem disse que ela achou? Não achou. Mas sabe por quê? Porque a bota do meu pai já estava velha, né? E a bota daí ficava cinza. Ela era preta. E ela estava desbotada. Não ia achar nunca. Mas é porque eu queria ter uma bota igual a do meu pai. Mas o Felipe, meu filho, se eu colocar a camisa do São Paulo, ele quer colocar também. Se eu colocar uma bermuda, ele também quer colocar. Ele fala assim, pai, nós somos iguais, né? Olha o meu privilégio de ser um modelo para o Felipe. O Felipe tem 3 anos. Olha o privilégio que nós temos de entender o quanto Deus ele nos influencia a sermos parecidos com Ele, a sermos iguais a Ele, a podermos andar com Deus, a viver na Tua presença. Irmãos, a semana passada meu carro quebrou e eu tive que levar o Felipe para a escola a pé. Irmãos, você costuma andar de carro, aí quando você tem que andar a pé, glória a Deus. A escola do Felipe não é longe. Né? Eu moro aqui no Jardim Alice, para quem conhece, e a escola do Felipe é em frente à casa do Adriano, ali no Jardim Adriana. O Adriano Bertolini está ali na mesa. E, irmãos, dá uns 15 minutinhos de a pé. Carregando o Felipe no colo, carregando a bolsa dele. Aleluia!
Mas o legal é a volta. Porque o Felipe ele vai meio dormindo assim e tal, mas na volta aí eu trago o Felipe e a Sara. Não trago no colo, né? Vem andando. Mas, irmão, se eu falar para eles assim, ó, agora a gente vai atravessar a rua, tá? Tá vindo o carro. Aí eles esperam. Agora, se eu falar assim, agora pode ir. Eles não olham assim para ver se está vindo o carro realmente ou não. Se a rua está livre. Eles simplesmente correm, apostando corrida um com o outro. Ah, cheguei primeiro. Eles não olham se está vindo o carro. Eles não se preocupam. Por quê? Porque eu falei que pode ir. Eles confiam no que o Pai fala. Deus também fala, irmãos. E a gente sabe que Deus fala. Mas a gente confia. Quando Deus fala, sabe o que a gente faz? A gente olha. Ixi, está vindo o carro, cara. Não dá para ir agora. Vou depois. Depois eu vou. Se a gente confiasse no Senhor mais ainda, a gente ia entender e receber e viver uma plena vida com Deus. De fato e de verdade, irmãos. A gente ia viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Se a gente ouvisse a voz do Senhor e confiasse naquilo que Deus está falando, a gente ia entender o quanto isso é precioso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abram comigo lá em Amós, no capítulo 3, no versículo 3 também. Amós 3:3. Amós 3:3 diz assim, ó. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Vou ler novamente. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Irmão, se você abrir uma empresa de sócio com alguém, e se vocês não estiverem de acordo, não vai demorar muito, alguém vai sair dessa sociedade. Alguém vai embora. Porque não entra em acordo, irmãos. Vai dar ruim. E na nossa vida com Deus, nós precisamos estar de acordo com Deus. E não Ele de acordo com as nossas vontades. Nós que precisamos nos alinhar com Ele. Andarão dois juntos, se não estiverem entre eles acordo, se eles não estiverem com o mesmo intuito. Nós sabemos os intuitos de Deus, as vontades de Deus, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele ama. E o que a gente está esperando para nos alinharmos com Ele? Para desfrutarmos daquilo que Ele tem para nossas vidas, irmãos? A gente se alinha com tanta coisa. Mas a gente muitas vezes se esquece de alinhar a nossa vida com Deus. A gente esquece de andar com Ele. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que nós também podemos andar com Deus. Muitas pessoas pensam que não conseguem andar com Deus por não ser uma pessoa que nasceu para isso. Às vezes você pensa, cara, se eu fosse o pastor da igreja, se eu fosse o pastor Wesley, aí sim eu ia andar com Deus. Se eu fosse o supervisor de célula, aí sim eu ia andar com Deus. Irmão, não fala isso. Ah, se eu fosse o líder de célula, aí sim eu ia andar com Deus. Se eu liderasse algum ministério, aí vocês iam ver o quanto eu ia orar. Mas eu não nasci para isso. Algumas pessoas podem até pensar, se eu fosse solteiro, eu andaria com Deus, pois o casamento exige muito de mim. Não são todos os dias que a minha esposa está amistosa. Tem esposa que o TPM dura o mês inteiro. E o marido já fala, cara, essa minha esposa aqui não dá, cara. Não dá. Se ela fosse mais legal. Se ela fosse a esposa do fulano, aí sim, talvez ela fosse paciente. Aí eu ia orar mais. Se ela preparasse o jantar na hora certa, aí eu teria tempo para orar, para buscar a Deus. Ah, quando eu era solteiro, eu buscava mais o Senhor. Mas agora,
cara, depois que eu casei, ficou difícil. A vida de casados, ela exige muito. Outras pessoas podem até pensar assim, ó, não ando com Deus porque eu tenho filhos. E eles são insaciáveis. Sempre querem tudo. Irmãos, Enoque, ele andou com Deus 65 anos e teve filhos e filhas. Filhos, então são mais de um. Filhas, mais de uma. No mínimo são 4 filhos Enoque tinha. Irmãos, eu tenho 2. E a rotina de manhã é trabalhosa. É acordar cedo, é fazer mamadeira, é trocar de roupa, é arrumar a mochila, é escovar os dentes, é levar para a escola, é buscar na escola, é levar no culto infantil, é levar no balé, é levar no futebol, é levar no médico. Irmãos, é o Felipe que briga com a Sara. Pai, o Felipe está fazendo tal coisa. E a Sara, pai, o Felipe. Pai, você não vai bater no Felipe? Você não vai brigar com ele? Ele está desobedecendo. Irmãos, às vezes é estressante. Ou quase sempre. Porque os filhos, eles exigem muito. Eu podia dizer assim, cara, eu não vou andar com Deus. Porque quem tem filhos fica difícil, cara. Deixa para os solteiros. Deixa para os casados que não têm filhos. Melhor dizendo. Filho exige muito. Mas Enoque tinha quantos filhos? No mínimo 4. Pela lógica. E eu tenho 2. E Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Irmãos, Enoque, ele não usou das suas desculpas. Cara, eu tenho a minha esposa, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque assim, Enoque, ele não era uma pessoa desocupada. Ele tinha família para sustentar. Ele tinha que dar um jeito para entrar comida. Imagina, pelo tempo que ele viveu, ele era um agricultor. Ele tinha que ralar. Então, Enoque, ele não era uma pessoa desocupada. Filhos, casa, família, esposa, trabalho, reunião. Enoque não usou das suas desculpas para não andar com Deus. Ele andou com Deus realmente. Nós podemos também dizer assim, ó, usar uma desculpa. Eu trabalho demais. Por isso não posso andar com Deus. Eu não tenho tempo. Se eu tivesse uma casa lá no sítio, lá no campo, lá no meio do mato, uma casinha de madeira, um riacho passando pertinho assim, no fresco, uma cadeira, uma rede, uma mesa, pão e água, talvez aí sim eu pudesse andar com Deus. Mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que viver a minha rotina. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu não tenho tempo para buscar o Senhor. Eu não tenho tempo para andar com Deus. Outras pessoas têm tempo para fazer isso. Eu não tenho. Será que isso também não é com você? Será que nós não colocamos essas desculpas na frente das nossas vidas para não termos isso de andar com Deus? Eu não tenho tempo. Os meus filhos, eles exigem muito. O meu salário é muito pequeno, cara. Se eu tivesse carro, eu preciso pegar Uber, e Uber é muito caro, muito caro. Se chover, então, nem fala. Eu não consigo andar com Deus. Eu preciso ter uma outra vida, aí sim eu andaria com Deus. Mas, cara, se eu tivesse tempo, aí você ia ver. Aí eu ia subir aqui pegando fogo. Eu ia entrar no culto, glória a Deus, aleluia. Me encha, Deus, eu quero mais de Ti. Mas não. Sabe qual deve ser o nosso dilema? O nosso coração, ele tem que dizer assim, ó, eu quero Deus. Eu quero Deus, cara. Eu quero Deus, eu quero me encher de Deus. Muitas coisas são legais, são importantes, mas eu quero Deus.
Isso deve queimar o nosso coração. Glória a Deus. A geração de Enoque, ela foi como a nossa. Enoque, ele foi o bisavô de Noé. Noé foi o cara que fez a arca do dilúvio, lembra? A Vanessa até falou sobre isso aqui. Enoque, ele podia dizer assim, cara, para mim foi mais difícil. Porque eu enfrentei muitas tribulações, acusações. Porque eu pregava em um tempo que as pessoas realmente viviam no pecado. E a palavra ela vai nos dizer que nós vivemos tempos iguais, parecidos com os tempos de Noé, os fins dos tempos. E Enoque, ele viveu esse fim dos tempos, porque logo em seguida da vida de Enoque veio o dilúvio. Ali foi o fim dos tempos para eles. E nós podemos dizer assim, cara, mas o meu tempo é mais difícil que o tempo de Enoque. É o mesmo tempo, irmãos. São as mesmas dificuldades. Então nós também podemos andar com Deus. Amém? A genealogia de Caim, ela também pode ser muito importante para nós nessa noite. Porque Caim, quem lembra de Caim aí? O Caim, ele matou o Abel. E os descendentes de Caim, eles foram as pessoas que desenvolveram algumas habilidades, algumas tecnologias daquela época. Um deles cuidava de gado. Outro criou os instrumentos musicais. E outro criou instrumentos de trabalho, ferramentas, né? Olha como esses caras foram importantes. Porém, Caim, ele veio numa decadência, né? Caim, ele ficou manchado ali, por ter matado seu irmão. Ele não se arrependeu. E os descendentes deles, né, foram conhecidos pelas habilidades que eles tinham, por aquilo que eles criaram. Um criou gado, o outro criou instrumentos musicais, instrumentos de corda, e o outro, instrumentos, né, ferramentas de trabalho. Olha como esses caras foram importantes. E Enoque foi quem? O Enoque, ele só andou com Deus. Né? A gente pode falar assim, mas esses caras aqui, eles sim foram importantes. O Enoque aqui, ele só andou com Deus. Né? O relato dele é bem curto, bem rápido. A gente lê ali, o livro de Gênesis, no capítulo 5, passa por Enoque e nem para analisar. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente passa por essas palavras, Enoque andou com Deus, devia vir um alerta na nossa mente, assim, no nosso coração. Opa, peraí. Esse cara andou com Deus. Eu preciso aprender com ele. Eu preciso saber o que ele viveu, o que ele desfrutou, porque eu também quero ser assim como ele foi. A terceira coisa que eu aprendi aqui também, para nós nessa noite, que eu preciso deixar algumas coisas para trás para andar com Deus. O povo de Israel, ele também conheceu a Deus. E assim que ele foi liberto, ele estava na sua caminhada rumo à terra prometida. E chegou um tempo que eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, porque eles começaram a olhar para aquilo que eles tinham vivido lá no passado, lá no Egito. E para ilustrar um pouco melhor isso, vamos abrir comigo lá em Números, no capítulo 11. Números, no capítulo 11, versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos.
Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Até aí. Olha que incrível o povo murmurando contra Deus. Eles saíram do Egito, eles viram as pragas, eles tinham uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem cobrindo eles durante o dia por causa do sol e o frio, à noite a coluna. Olha o que eles tinham. A roupa deles não gastava, os sapatos deles não gastavam. Eles comiam o maná que descia do céu toda manhã. Eles não precisavam guardar o maná para o dia seguinte, porque de manhã tinha uma comida nova. E se eu não me engano, o maná tinha um gosto de mel, um sabor assim de mel. E o que eles estavam querendo aqui de volta? As cebolas do Egito, os alhos. Meu Deus! O que eles falaram aqui? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Irmãos, eles comiam comida de graça no Egito? Eles trabalhavam de graça no Egito. Eles eram escravos lá. O que um ex-escravo quer voltar para a escravidão? Olha o absurdo. Eles estavam cansados do maná. Eles falam aqui no final do versículo, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Como se fosse assim, ó, este maná aí, ó, esse negócio que está caindo do céu. Não aguento mais. E muitas vezes a nossa vida cristã é assim, cara, não aguento mais. É tanta dificuldade. Irmãos, eu estava vindo aqui para o culto, agora à tarde, e o câmbio do meu carro quebrou. Glória a Deus. Só está andando em terceira e em quarta. São as dificuldades, irmãos. Ah, foi Deus que fez isso. Eu prefiro colocar a minha vida de forma a andar com Deus do que reclamar. Do que olhar para trás e falar, cara, eu quero comer de novo as cebolas. As cebolas do Egito, elas são preciosas. Cara, misericórdia, irmãos. Se a gente olhar para trás, tem que ser para olhar para aquilo que Deus fez. Para lembrar de tudo que Deus realizou na nossa vida, na nossa história. Da onde Ele nos tirou. Nós podemos andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. O nosso coração tem que ser desejoso por isso. Eu quero Deus, cara. Eu quero Deus. Eu não quero um carro novo. Seria bom, irmãos. Seria bom. Está vazando óleo. Acabei de fazer o motor. Está baixando água. Quebrou o câmbio. Mas eu quero Deus, cara. Eu quero Deus. Irmão, se eu não tiver Deus, eu tenho o quê? A palavra do Senhor, ela diz assim, ó. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. O que eu tenho mais? O que eu preciso mais se não for o Senhor? O que você precisa mais? Se coloque de pé, meu amado. O Ministério de Louvor pode vir aqui. Nós já vamos encerrar, amém? Já está acabando. Lembra da montanha-russa? Clec, 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 vai subindo. De repente ela desce. E ela sobe e ela desce. Ela sobe e ela desce. Chega da nossa vida ser assim, irmãos. A nossa vida com Deus, ela tem que ser constante. Ela tem que ser assim como a vida de Enoque. Enoque, ele foi andando com Deus. Ele foi andando 365 anos andando com Deus, irmãos. Na comparação aos nossos dias, eu imagino que vai dar aí uns 35, 40, sei lá, 70 anos. Em comparação ao tempo que eles viviam, 900 e tantos anos, nós vivemos aí no máximo 100, 70, 80 anos aí. E muitas vezes nós andamos um ano com Deus. Uma semana com Deus. Nós oramos num dia, no outro dia, nós não queremos mais saber do Senhor.
Nós temos exemplos e mais exemplos da palavra de Deus, do quanto é precioso andar com o Senhor, o quanto nós somos privilegiados, irmãos. Sabe o que a gente devia fazer? Ô Deus, por favor, me deixe andar contigo. Eu sou tão ruim. Eu sou pó. Eu não sou nada. Mas, por favor, Jesus, me deixe andar contigo. Esse devia ser o clamor do nosso coração. Como eu disse, nós devíamos andar pelas ruas assim, ó. Eu quero Deus, cara, eu quero Deus. Talvez o emprego melhor seria bom. Talvez uma casa própria, uma casa nova, maior, um apartamento maior seria bom. Talvez eu conseguisse pintar o meu carro. Uma fachada nova aqui na igreja, muito bom, eu queria tanto. Mas de que vale tantas coisas se eu não ando com Deus? Eu preciso. Mas as pessoas, elas não ligam para mim. Elas não se importam. Ande com Deus. Ande com Deus. Ele se importa com você. Ele de fato, de verdade se importa com você, meu amado. Mas eu estou tão triste. Eu ando tão desanimado. Irmãos, o Brasil e os Estados Unidos, eles são os países que mais tem cristãos no mundo. Mas juntamente são os países que mais pessoas se matam, se suicidam. Talvez se elas andassem com Deus, se eu andasse com Deus, talvez isso seria diferente. Talvez se você andasse com Deus, isso seria totalmente diferente. Mas eu vou deixar tudo para trás. Se você conhece a sua vida, você sabe se vale deixar tudo para trás. Eu sei, eu conheço, eu sou o Rafael, e eu sei, eu me conheço. Feche os seus olhos. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Senhor, nós queremos derramar o nosso coração diante de Ti nessa noite. Acreditar em Ti, mas às vezes sou levado. Eu posso pensar, papai, A vontade 365 anos andando contigo, recebendo revelação, te amando, papai. Assim foi Enoque. deixo de simplesmente E eu também posso andar contigo. Nós como igreja também podemos andar contigo, Deus. Por favor, nos deixe andar contigo, papai. longe do teu amor. Não queremos mais viver longe de Ti, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Nos faz andar contigo, papai. Pai, nos faz andar contigo e que essa seja a última coisa das nossas vidas.
Nos faz andar contigo. Nos faz viver esse privilégio, Pai. Assim como Adão, ele tinha o privilégio de andar contigo todos os dias, na viração do dia, Pai, se encontrar com o Senhor. E Enoque, ele foi levado para viver contigo. Pai, que essa seja a última coisa que o nosso coração venha desejar. Andar contigo e viver contigo toda a nossa eternidade, papai. Convença o nosso coração disso. Em nome de Jesus, papai. Muitas vezes nós somos independentes, Senhor. Nós somos independentes, papai. Nós soltamos as suas mãos e queremos viver sozinhos, totalmente longe de ti. Nós conhecemos a sua verdade, papai, porque dia após dia ela tem sido revelada a nós. Mas ainda assim nós desejamos muitas vezes viver longe de ti. Longe do teu afago, Senhor, não posso viver, não, longe do teu abraço, Senhor. Abraça-nos, Senhor. Abraça-nos, abraça-nos, papai. Abraça-nos, Senhor. Nós queremos abraçar a Ti também. Nos abraça bem forte, papai. Muito forte nós queremos sentir o Teu abraço nessa noite. Quanto tempo nós perdemos longe de Ti? Quanto tempo nós perdemos longe de Ti, Senhor? Nos faça, papai, como igreja, como corpo de Cristo, Pai, como igreja Fonte Church, viver uma vida contigo, um caminhar contigo todos os dias, papai. Que esse seja o desejo do nosso coração, que não seja apenas hoje aqui neste culto, Pai, que seja amanhã também, que seja na terça-feira também, todos os dias, todos os meses, papai, até o dia que o Senhor nos levar para junto de Ti, papai, até o dia que nós formos viver completamente com o Senhor, papai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe o Teu povo, abençoe a minha vida, abençoe os nossos amados irmãos, papai. Que os nossos corações estejam voltados em andar contigo de fato e de verdade, papai. Derrama a Tua graça, o Teu poder, a Tua glória sobre nós. Nos faz ser como crianças, papai. Crianças que vivem com o papai, que vivem com o amado das nossas almas. Tu és o nosso amado, Jesus. Muito obrigado por essa noite, Pai.
leve de volta em segurança para nossas casas. Nos ensine a viver contigo todos os nossos dias. Nós te amamos, papai. Nós te amamos e queremos te amar muito mais. Muito obrigado por nos amar, Deus. E assim eu oro. E eu encerro esse culto nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Aleluia.